sejam todos muito bem-vindos. Nosso Destrava Bolsa de hoje. Vamos falar sobre aposentadoria, né? E aí, é um assunto muito interessante para todo mundo, principalmente para aqueles que já passaram dos 40. E sejam muito bem-vindos, vocês que são servidores, vocês que não são servidores também, mas que curtem o conteúdo do canal, gostam de falar, de aprender sobre dinheiro, sobre esse assunto que é tão importante para a vida de todo mundo, né? E eu tenho certeza que vocês que estão aí, Margarida, seja bem-vinda também. Vocês estão aí porque vocês querem destravar o bolso, querem a cada dia mais ter a vida financeira destravada, querem destravar a aposentadoria. Leandro, seja bem-vindo também. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, essa é a jornada Destrava Bolso 3. É a terceira jornada que a gente faz de lives especiais. São lives que antecedem o curso gratuito. Então, é essa semana, a próxima semana também tem Destrava Bolso, são 10 lives. Depois vem o curso gratuito e no dia 1º de fevereiro a gente vai estar abrindo turma nova do SOS Servidor. Então, gente, as lives elas são sobre temas importantíssimos para a vida dos servidores, para a vida de qualquer pessoa. São assuntos sobre crenças, sobre dívidas, sobre mentalidade financeira, sobre investimento, sobre motivação. Tudo isso que pode fazer com que você cresça, com que você melhore, com que você avance na sua vida financeira. Então, se vocês estão prontos aí para destravar o bolso, digita aí #destrava o bolso, manda um aviãozinho para o seu amigo, seu colega servidor, não servidor, que está por aí, para ele vir também participar dessa live, tá bom? Porque hoje a gente vai falar sobre os bloqueios. O que é que bloqueia as pessoas e fazem com que elas não avancem, com que elas não alcancem uma aposentadoria longe dos endividamentos. Vamos conhecer quais são esses bloqueios. Bom, para começar, a vida financeira, a nossa vida, não só a vida financeira, ela é feita de vários ciclos. A gente vai vivendo ciclos diferentes. A gente tem um ciclo lá da infância, e logo depois você passa para a adolescência, da adolescência você passa para a vida adulta, da vida adulta você passa para a vida de casado, da vida de casado você passa a ser pai, da vida ativa você passa para aposentado. São fases, são ciclos que a maioria de nós passamos, e a aposentadoria é também um ciclo da vida. Todo mundo, muita gente sonha com esse momento, eu sonho com esse momento, sonho muito com a chegada da minha aposentadoria. Agora, é muito importante que a gente prepare esse ciclo, que a gente já comece hoje a preparar esse ciclo que vai chegar lá na frente. O quanto antes você começa a passar por esse processo, a se preparar, a olhar para a aposentadoria como uma realidade, como uma possibilidade, o quanto antes você faz isso, mais resultados, ou melhor, mais fácil, né? Menos sacrifício vai exigir de você. Porque o tempo ele é algo muito fantástico quando a gente fala em dinheiro, em investimentos. Agora, na verdade, todo mundo quando faz planos para aposentadoria, quando pensa na aposentadoria, eles fazem planos para que essa fase da vida seja um momento mais tranquilo, seja um momento onde você não esteja preso a responsabilidades, onde você possa viajar, onde você possa fazer apenas aquilo que te dá prazer, que você gosta, mas
na verdade, quando, em muitos casos, quando não existe uma preparação para esse momento, nem sempre é isso que acontece. A realidade, às vezes, traz algumas decepções. E, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, tem gente aqui que me acompanha do Brasil todo. Eu não sei em outros estados qual é a realidade. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado muitos servidores que estão aposentados e, na hora de receber o seu salário, simplesmente o Estado atrasa ou a prefeitura atrasa, principalmente prefeituras aqui no Rio. Isso é muito comum. Estava dando essa semana os servidores e pensionistas da Baixada Fluminense, acho que de 5 prefeituras, de Caxias, de Mesquita, de Belfor Roxo, acho que de Queimados, várias prefeituras, todos com salários atrasados, com 13º, na saída de um prefeito, entrada de outro. E você imagina uma pessoa que depende daquele dinheiro, que aquele dinheiro cai ali na sua conta para comer, para pagar contas, para viver, e simplesmente o salário não chega. Então, aqui, na nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, que é um estado que tem enfrentado muitos problemas de ordem financeira, juntamente com os municípios, e não somos os únicos no Brasil, talvez nós sejamos o pior, né? O pior, com mais governadores e com mais prefeitos presos aí. Infelizmente, a gente ri para não chorar, né? Porque é uma situação muito complicada, mas pelo Brasil afora, eu acredito que isso não seja também muito difícil de acontecer, não. E então, visto essa situação toda que a gente encara hoje, é muito perigoso que você se aposente numa condição de dependência total do seu salário. Você se aposente sem ter uma reserva financeira. Você se aposente esperando apenas que o seu salário caia, porque se o seu salário não cair, você não paga contas. É muito perigoso essa dependência, essa aposentadoria nessa condição. Talvez quem se aposente dessa forma não consiga desfrutar daquilo que sonhou antes, da tranquilidade, do sossego, dos sonhos que sonhou para a aposentadoria. E isso piora ainda mais quando esse servidor tem o seu salário recheado ali de consignados. Então, fora os problemas ali na hora de receber aquele salário, quando recebe o salário, não recebe 100% do salário, recebe 65%, recebe 70%, recebe 80%, recebe 50%, porque grande parte do salário está tomado pelos empréstimos. Então, é muito, mas não é mais ou menos, não. É muito perigoso se aposentar nessa condição. Segundo dados de pesquisas do INSS, apenas 1% dos aposentados no Brasil se aposentam com independência financeira, com a vida financeira independente, com a vida financeira resolvida e que não depende daquele salário cair para comer, para viver com qualidade. Porque, na verdade, aqui no nosso país, nós não temos o hábito, nós não temos a cultura da educação financeira, isso tudo é muito novo. A gente está aqui aprendendo, falando, mas isso não era comum até algum tempo atrás. As famílias não têm esse hábito, os filhos não aprenderam com os pais, isso é praticamente uma exceção. Então, as pessoas não têm o hábito de preparar a aposentadoria. O que o brasileiro faz? Ele somente espera que esse dia chegue. Ele não prepara, ele não se prepara financeiramente e, às vezes, nem emocionalmente,
não planeja essa fase da carreira de todas as formas. Nem estou me referindo apenas à vida financeira, porque o planejamento é algo que nós, brasileiros, infelizmente, não temos o hábito de fazer. A gente está aprendendo a fazer isso. Então, é muito provável que você que está aí me ouvindo do outro lado, é muito provável, tem chances muito grandes. Se você não morrer de Covid, as chances são grandes que você chegue a 80, a 90. Por que isso? Porque a expectativa do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro só não, do mundo todo, da população mundial, ela tem crescido ao longo dos anos. Em especial aqui no Brasil, nós somos um país de gente jovem. Nós somos um país que ainda está passando pelo processo de envelhecimento. A Europa já passou por esse processo, o continente asiático já passou por esse processo. O Brasil não. O Brasil ainda é um país que tem a sua maioria de jovens, mas que está começando a envelhecer. Tanto é que até eu postei hoje nos stories, né, que em 2015, nós tínhamos no Brasil aproximadamente 12,5% de idosos da população. Em 2050, o nosso percentual vai ser de 30%, porque vai ser a fase em que a maioria da população brasileira não vai ser mais jovem. A maioria já vai ser de maduro para idoso, de adulto para idoso, né? De meia idade para idoso, o que estamos passando aí a transição, porque antes nós tínhamos famílias muito grandes, os nossos avós, os nossos familiares, antigamente tinham 8 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 4 filhos, hoje em dia as famílias reduziram, né? E as famílias hoje são pequenas, são famílias de um filho, no máximo 2, o terceiro é acidente de percurso, né? Ninguém planeja terceiro filho, as famílias são de 1 a 2 no máximo, algumas famílias hoje até optam por nenhum filho. Então, tudo isso está fazendo com que a gente tenha menos jovem e mais idosos no nosso país. Então, a gente vai chegar lá em 2050, nosso país, com um número muito grande de idosos. Então, se a gente não preparar, se a gente não preparar a nossa independência para não depender exclusivamente que o salário caia na conta, para poder manter a nossa qualidade de vida, você está correndo um risco muito grande. Porque imagina se no nosso país, hoje, que somos 12,5, o idoso não tem a assistência que precisa, que merece, você imagina lá em 2050, onde a gente vai ter um país com quase 3 vezes mais a quantidade de idosos que temos hoje. Então, o que a gente percebe nessa situação? A gente percebe que o servidor, ele vem de uma vida ativa, servidor que já está próximo ali de se aposentar, onde ele não controlava as suas finanças, onde ele vivia mergulhado no endividamento, ele nunca planejou nada, e ele entra na aposentadoria com todos esses hábitos, com todas essas crenças limitantes a respeito de dinheiro. E aí tem também um agravante em toda essa situação, em todo esse quadro, porque o aposentado, a pessoa que se aposenta, ela começa a sofrer um assédio assim muito grande, um assédio que eu classifico de desumano com quem se aposenta, porque ele chega a receber, às vezes, 3, 4, 5 ligações de bancos, de financeiras, oferecendo empréstimo ali naquele período quando ele acaba de se aposentar, e isso para uma pessoa que ainda não tem um processo de organização, não mudou a sua mentalidade financeira, não tem a vida financeira organizada, essa pessoa ela não consegue dizer não a todo esse assédio. São muitas propostas que ela recebe ali todo dia. Olha, você quer mais dinheiro? Vamos renegociar a sua dívida? Vamos diminuir o seu consignado? E o cara, né, acaba cedendo, acaba aceitando
toda aquela pressão, acaba entrando, se afundando ainda mais. Então, o ideal é que, se você está perto da sua aposentadoria, se está chegando essa fase da sua vida, se faltam 10, se faltam 5, se faltam 3, o ideal é que você se prepare para entrar na aposentadoria, para se aposentar com a mentalidade, uma cabecinha totalmente diferente, para começar a administrar bem o seu dinheiro, para não ser enganado mais por bancos, por financeiras, para saber dizer não quando você receber todo aquele assédio do mercado financeiro, dos empréstimos, de gente oferecendo mais dinheiro, troco para você, e muitas das vezes a pessoa ela não consegue se desvencilhar dessa situação. Eu recebi um contato de um servidor e ele estava contando que ele tinha uma dívida de 17 mil reais e foi até o Banco Santander, e ele precisava de 1.500 reais para resolver alguma situação. E quando chegou lá no banco, o gerente falou para ele que o banco não poderia emprestar 1.500 reais a ele, que a linha de crédito para aquele tipo de empréstimo estava fechada, que a única forma dele conseguir aquele dinheiro seria ele trazer todos os empréstimos que ele tinha em outros lugares para o Banco Santander, ou seja, comprar a dívida. E o que ele fez? Ele, pressionado, não conhecia outro banco, faz tudo ali no Santander, ele, se vendo acuado, precisando do dinheiro, ele fez uma negociação, uma portabilidade, trouxe as dívidas de outros lugares para o Santander, e aquelas dívidas que totalizavam 17 mil reais, aquelas dívidas se transformaram em 78 mil reais. A gerente renegociou tudo, deu mais 10 mil a ele, ou seja, 27, né? Era 17, mais 10, deu um troco de 10 mil para ele, e essa dívida se transformou em 78 mil reais, em 120 parcelas, ou seja, 10 anos. E esse homem está desesperado, porque ele não sabe o que fazer, está percebendo que ele foi enganado, foi ludibriado naquela situação. Então, uma pessoa que tinha uma dívida de 17 mil e queria pegar mais 1.500, saiu dessa negociação com uma dívida de 78 mil. E isso, infelizmente, não é uma exceção. Eu tenho trabalhado com servidores e, infelizmente, essa é praticamente a realidade de grande parte deles. E por que acontece muitas das vezes isso? Porque o servidor ele não entende, ele não conhece, ele não sabe administrar a sua vida financeira. E eu vou falar aqui para vocês quais são esses 4 obstáculos que impedem a pessoa de sair dessa situação das dívidas. Se você está perto, isso é muito interessante para você, mas se você está longe, também é muito interessante, porque é ótimo você estar longe da sua aposentadoria, no sentido financeiro, é claro, porque você tem o tempo a seu favor para construir renda passiva, para aumentar seu patrimônio, para planejar a sua aposentadoria do ponto de vista financeiro, porque quanto mais tempo você tem, menor vai ser o seu esforço para acumular um bom valor para a aposentadoria. Então, o primeiro obstáculo que os servidores encontram na hora de preparar a sua aposentadoria, na hora de formar uma aposentadoria longe dos endividamentos, o primeiro obstáculo que ele se depara é a mania de deixar as finanças no modo automático. O servidor, ele acredita que ele pode deixar as coisas ali acontecendo sem que ele precise ter trabalho, sem que ele precise cuidar das finanças ou ter que se envolver com essas questões. Ele acha simplesmente que finanças é algo que ele não precisa se preocupar. Ele já tem
muitas outras questões para se preocupar na vida dele. Então, as finanças é só entrar lá no banco, pagar os boletos, e se faltar, pega mais um empréstimo consignado. Ele não se preocupa em se organizar, e ele, na verdade, nem tem muito tempo para isso, ele não quer ter tempo para isso. Se prevenir, ele vai simplesmente deixando as coisas acontecerem, tá? Então, esse é um processo, esse é um obstáculo, um bloqueio que tem que acabar na vida dos servidores públicos. Eles não podem permitir que a sua vida financeira fique sendo guiada ali no automático, porque isso não vai dar certo, tá? Ele precisa eliminar dívidas, diminuir as suas dívidas, aumentar a sua inteligência financeira, otimizar os seus resultados nessa área da vida, começar a fazer dinheiro sobrar na sua conta, tá? Porque entrar na aposentadoria, botar o pé nessa fase de vida numa condição financeira melhor ou numa condição financeira estabilizada, vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Então, o que você precisa construir para tirar as suas finanças do automático? Inteligência financeira, né? Começar a conhecer isso, dominar esse assunto. Você precisa construir a sua renda passiva, você precisa construir o seu colchão de segurança para que você não dependa mais de empréstimos, de consignados, para que você não tenha que ir a um banco quando você precisar de R$ 1.500 para resolver qualquer coisa. Nossa, que história triste, eu fiquei chocada com essa história. Então, tudo isso pode mudar a partir do momento que você desliga o botão do automático e fala assim, bom, quem manda agora nas minhas finanças sou eu, tá? Então, você que está assistindo a live aí, deixa o seu curtir, tá? Manda o seu coraçãozinho. Você que está assistindo no gravado, no YouTube, todas as lives vão subindo para o YouTube aos poucos. Deixa também o seu like aí, curte o canal, se inscreve no canal, tá? Comenta aí comigo se você também tem algum bloqueio na sua vida que está atrapalhando a sua aposentadoria. Eu conheço vários servidores que gostariam de aposentar. Eu tenho alunos que já me falaram isso. Olha, Ana, eu ia aposentar, mas no momento eu não posso. Eu preciso organizar algumas coisas para aposentar, tá? Então é muito importante que você compreenda e que você adeque a sua vida a essa nova fase. Prepare a sua vida para essa nova fase. O segundo bloqueio, o segundo obstáculo que impedem as pessoas de ter uma aposentadoria longe dos endividamentos é terceirizar a sua vida financeira. O segundo obstáculo é terceirizar a vida financeira. Infelizmente, tem muita gente que terceiriza a vida financeira. Ele sempre entrega o cuidado da vida financeira para outra pessoa. Ele deixa para o gerente resolver, por exemplo. Ele não se interessa, ele não está muito por dentro das coisas, mas ele acha, bom, a hora que eu tiver um problema, eu vou levar para alguém resolver, para alguém que entende resolver, eu vou levar para o gerente resolver, para o gerente me ajudar. E aí, isso não é a melhor forma de você cuidar das suas finanças, tá? Existe aquele ditado muito antigo que diz assim, o olho do dono é que engorda o gado. Aqui na sua vida financeira é a mesma coisa. É o seu olho que tem que estar pronto e treinado para engordar o seu bolso, para cuidar do seu bolso, porque o gerente, ele não vai fazer o que é melhor para você. Ele vai fazer o que é melhor para ele, o que é melhor para o banco. Ele é funcionário do banco, tá? Ele tem que bater as metas que ele recebe para bater no banco. Ele garante o sustento dele trabalhando no banco.
E não tem nada de errado com isso, é um trabalho honesto. Agora, os interesses do banco são diversos do teu, tá? Você não quer pagar juros e o banco quer receber juros. Qualquer coisa que você for fazer lá vai ser levado para esse objetivo, como eu acabei de contar para vocês. Aqui é a história do servidor que foi pegar 1.500 e conseguiu transformar uma dívida de 17 mil em 78 mil, porque ele queria 1.500 reais. Agora, percebe bem quanto custou esses 1.500 reais na vida desse homem. É uma coisa absurda. Então, o gerente, o que o gerente fez ali? O gerente fez o que era melhor para ele. Ele prendeu esse homem, né, ali no banco, vai morrer devendo ao banco, muito provavelmente. Se ele não mudar o comportamento dele, não usar estratégias muito focadas em atacar esse endividamento e correr atrás disso, ele vai morrer pagando esse empréstimo. Tá? Então, você não pode achar que o gerente vai cuidar da sua vida financeira. Quem vai cuidar da sua vida financeira é você. Você é o maior interessado na sua vida financeira. Só você pode defender os seus interesses. Não pense que ninguém vai defender os seus interesses melhor do que você, porque não vai, tá? E eu chamo os meus alunos, eu ensino para eles uma filosofia de que eles são os gerentes da sua própria vida financeira. Ele precisa aprender a ser o gerente da sua própria vida financeira, tá? Porque senão ele vira alvo fácil, ele vira presa fácil de um sistema como esse. Porque o banco ele quer isso mesmo, ele quer todo mundo lá pagando o mínimo do cartão, pegando empréstimo, entregando a metade do seu salário lá para pagar consignados. Isso para o banqueiro é ótimo. E esse sistema, ele está preparado para funcionar assim. Está preparado para falar para você que o empréstimo é uma solução para os seus problemas, até você descobrir que isso é mentira. Às vezes as pessoas levam muitos anos para descobrir que isso é uma completa mentira, que isso só afunda cada vez mais ele dentro desse sistema de endividamento, né? Um sistema que funciona ali e que pega quem está despreparado. Então, você não pode terceirizar a sua vida financeira, porque isso com certeza vai impedir que você se aposente sem dívidas. Isso vai impedir que você se aposente sem dívidas, tá? Então, segundo passo, deixe de terceirizar a vida financeira, porque isso é um bloqueio que você tem. Você não precisa entender de matemática, ser bom de matemática para cuidar da sua vida financeira, não. Isso é uma crença. Você não precisa ser bom de matemática. Você não precisa ser bom de Excel para cuidar da sua vida financeira. Você só precisa mudar aqui, ó, a mente, tá? Você só precisa começar a pensar diferente, a mudar um monte de coisa que você ouviu a vida toda e que só te levam para esse sistema, para ficar refém desse sistema dos bancos e financeiras e que quer que você passe a vida trabalhando para entregar os juros para eles, né? Mas agora a gente não está de bobeira aqui, não. Nosso negócio agora é aprender a receber juros e não pagar juros. Pagar juros é coisa do passado, é antes do SOS Servidor. Depois que você chega aqui nesse canal, que você começa a aprender, que você começa a aplicar aquilo que eu ensino, aquilo que eu transmito para os meus alunos, você vai ter que mudar completamente essa sua forma de pensar. Eu pagava juros, sim, mas agora eu vou começar a receber juros, tá bom? Sendo gerente da sua própria vida financeira, ok? Então,
O terceiro obstáculo que muita gente encontra e não, por isso não conseguem sair dessa questão do endividamento é achar que não tem mais tempo. Muita gente acha que eu não tenho mais tempo para mudar nada, eu não tenho mais tempo para transformar a minha vida financeira, só faltam 2 anos para aposentar, só falta 1 ano, só falta 5 anos, e durante esse tempo eu não vou conseguir acumular o valor que eu gostaria. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não acredite nisso. É claro que seria maravilhoso se você começasse lá atrás a pensar e a aprender sobre dinheiro. Mas não foi essa a realidade, não foi essa a nossa realidade. Eu comecei a aprender isso agora há pouco tempo, com 38 anos, 10 anos atrás. Talvez você esteja em contato com esse conhecimento agora, mas o importante é o que vai vir daqui para frente. O importante é você preparar, começar a limpar a sua vida financeira, começar a se desvencilhar das dívidas, porque se você entrar na aposentadoria carregando todos esses erros que você passou a vida toda cometendo, a sua situação lá só vai ficar mais difícil. Então, ainda que você esteja nas bicas de se aposentar, começa agora um processo diferente, um processo de educação financeira, de mudança de mentalidade, porque isso vai começar a fazer toda a diferença. Só em você saber dizer não quando o assédio começar, porque o que eu estou falando para vocês, não sei se vocês têm aposentados na família. Digita aí se você conhece alguém que se aposentou recentemente, que vai poder confirmar o que eu estou falando para você. Eu conheço uma pessoa que aposentou tem pouco mais de 1 ano. E a vida dessa pessoa virou um inferno, porque ficou mais de 1 ano recebendo ligações assim, diuturnamente. Uma coisa horrível. Deviam ser processados. Eu não sei se eles conseguem no INSS, claro, né? Mas eles infernizam a vida das pessoas. Então, se a pessoa não tem educação financeira, se a pessoa não é gerente da sua própria vida financeira, se ela não sabe defender os seus interesses, ela acaba sendo ludibriada por tudo isso, tá? Então, o fato de você se aposentar sabendo organizar a sua vida financeira, sendo gerente da sua própria vida financeira, sabendo defender o seu dinheiro, tá? Já é um grande passo. Já é um passo que vai fazer com que você não caia, não mergulhe naquilo que o sistema financeiro quer que você faça, que é no endividamento, tá? Colocando o seu salário para trabalhar para você. Essa é a parte mais interessante. Eu tenho alunos que já estão aposentados, que se aposentaram e que estão sofrendo terrivelmente porque tomaram decisões erradas. Mas eles estão consertando, eles estão avançando, eles estão fazendo o que eles nunca fizeram. Então, quanto antes você tem essa oportunidade, vai ser muito melhor. Então, não ache que você não tem mais tempo, que não dá mais tempo para fazer o que você gostaria. É claro que a gente sempre tem aquele pensamentozinho que passa pela nossa cabeça. Por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não aprendi isso quando eu comecei a trabalhar? Isso teria feito uma diferença imensa na minha vida financeira, nos resultados que eu tenho. Mas não foi essa a realidade, então a gente pega o limão e transforma numa limonada. Porque a tendência, eu vou te falar uma coisa, a tendência é que você viva muitos anos na condição de aposentado. Se você levar em conta que a gente está num processo de aumento da longevidade,
onde as pessoas estão vivendo até 80 e tantos anos, até 90 anos. Então, se você se aposentar com 55 anos, com 60 anos, talvez você viva 30 anos recebendo aposentadoria. Então, para pensar que o salário do aposentado, ele, muitas das vezes, ele defasa com o passar do tempo. Se você não aposenta com paridade, é muito provável que você tenha o seu salário defasado ao longo dos anos. E até, muitas das vezes, quando ativa, quem se aposenta com paridade, o salário da ativa, como nós do TJ, que estamos 6 anos sem aumento, o aposentado também está 6 anos sem aumento, porque a ativa está 6 anos sem aumento. Então, para aqueles que têm aposentadoria pelo INSS, então, piora mais ainda, porque o aposentado não recebe a mesma reposição do salário mínimo. Então, a pessoa aposenta com 3 salários mínimos. A minha sogra é um exemplo. Ela quando aposentou, ganhava mais de 2 salários mínimos. E hoje ela ganha... Hoje não. Menos de 10 anos depois, não é aposentadoria, é pensão, pensionista. Menos de 10, uns 7, 8 anos depois, ela já estava recebendo um salário mínimo e recebe até hoje. Então, ao longo de 30 anos recebendo aposentadoria, é muito importante que você saiba administrar aquele dinheiro para que a sua aposentadoria seja um momento da sua vida bacana, onde você possa desfrutar daquilo que você trabalhou a vida toda, onde você possa fazer o que você gosta e não passar por um período de privações, tendo que depender de filhos, ou depender de terceiros, ou depender de ajuda, ou ter que voltar a trabalhar. Na minha aula, no meu curso presencial, eu uso alguns vídeos, eu uso muitos vídeos com os alunos, e eu mostro um exemplo de 2 aposentadas, 2 senhorinhas aposentadas. Uma portuguesa que fala que fez economia a vida toda e comprou algumas casinhas, então ela faz ginástica, vai para o clube, porque ela tem a aposentadoria dela, que é um salário mínimo, mas ela tem ali 4 casinhas pequenas, ela fala, né? Muito engraçado. E que isso permite a ela viver com tranquilidade. E tem um vídeo de uma outra aposentada, de uma senhora, que teve que voltar a trabalhar no mercado, porque o dinheiro da aposentadoria não dava, e ela fala que ela gostaria de estar com os netos, mas ela tinha que trabalhar ali naquela fase da vida. Então, a gente precisa cuidar hoje para que a gente tenha uma aposentadoria de acordo com aquilo que você sonha, de acordo com aquilo que você espera. Agora, o quarto e último obstáculo, inclusive, antes de falar o quarto obstáculo, eu vou falar para vocês que esse é o último bloqueio, e depois que eu mostrar o quarto obstáculo para você, eu quero que você pense qual desses obstáculos você está enfrentando, que você pense, que você digite aqui para mim, para eu saber qual obstáculo desses 4 obstáculos eu vou repetir para você, qual desses você enfrenta. Você que está vendo aí no YouTube também, digita aí e escreve para mim se você enfrenta algum desses obstáculos. Se você deixa as suas finanças no modo automático, se você deixa acontecer, deixa a vida me levar, tipo Zeca Pagodinho. Se você terceiriza a sua vida financeira, se você espera que o gerente te ajude, ou se você acha que não dá mais tempo para mudar essa situação, tá bom? Ou o quarto e último bloqueio que eu vou te falar agora, se você acha que na aposentadoria os seus gastos vão reduzir. Eu tenho colegas que falam isso até hoje, que ele não se preocupava com a aposentadoria, vivia uma vida assim, né, todo endividado da cabeça aos pés, e ele falava, bom, meus problemas vão acabar quando eu me aposentar, porque meu filho vai crescer e eu vou parar de pagar a escola, vou parar de ter despesa com ele,
vai ser só eu e minha esposa. Então, a tendência vai ser que fique melhor, que os nossos gastos diminuam. Então, tem gente que tem esse bloqueio, que acha que não precisa cuidar da sua vida financeira, não precisa preparar a sua aposentadoria, porque lá ele vai ter gastos menores, não vai ter que comprar roupa para ir trabalhar, não vai ter gastos com filho, não vai ter filho pequeno na escola. Só que eu vim aqui trazer uma notícia para você, isso é uma grande ilusão. Na verdade, a fase da aposentadoria é uma fase em que talvez você precise de mais dinheiro. Segundo uma pesquisa, 73% dos aposentados têm gastos iguais ou maiores do que na ativa. Chega na fase da aposentadoria, os seus gastos aumentam. Muitos deles têm despesas com dependentes, com filhos desempregados, filhos às vezes que ficam ali mamando na teta dos pais. Isso, infelizmente, é muito comum. Então, tem aposentados que sustentam ainda dependentes, não estão livres dos dependentes, poderia, de fato, estar cuidando só de si, mas tem gastos com terceiros ali, com dependentes ainda, dependentes barbudos, muitas das vezes, ou netos, e que os pais acabam, muitas das vezes, assumindo esse papel. Outras despesas também, que costumam aumentar nessa fase da vida, são despesas com saúde, com medicamentos. Às vezes o idoso precisa de um tratamento a mais, de um tratamento em casa, de uma fisioterapia que vá na sua casa. O plano de saúde costuma aumentar muito. De uns anos para cá mudou, eu acho que já tem uns 15 ou 10 anos que mudou, os planos de saúde passaram a aumentar de acordo com a faixa etária, de 3 em 3 anos eles aumentam o plano de saúde a cada 3 anos, não que tenha aumento de 3 em 3 anos, tem aumento todo ano, mas o valor do seu plano de saúde a cada 3 anos, quando ele vai mudando de faixa, depois, acho que se eu não me engano, depois dos 40, o preço vai subindo, vai tendo um reajuste muito maior. Então, essa fase da vida, é muito provável que você tenha gastos até maiores do que você tem hoje. Então, para que a sua aposentadoria tenha sinônimo de liberdade, é muito importante que você comece hoje a olhar para ela, comece hoje a consertar aqui o seu presente, para que você entre nessa fase da vida sabendo o que está fazendo, não sendo enganado por bancos, por financeiras, por pessoas mal intencionadas, sabendo cuidar do seu banco ali, não tendo que depender de alguém para lhe ajudar ali a resolver essas questões. É claro, eu estou falando de pessoas saudáveis, né, gente? A gente sabe que pessoas com dificuldade, com limitações de saúde, têm outras necessidades. Agora, uma coisa muito importante, se você quer ter menos despesas na sua terceira idade, na sua aposentadoria, uma coisa que eu recomendo que você comece a fazer ontem, não é nem hoje, é ontem, é cuidar da sua saúde. É fazer atividade física, é comer menos açúcar, é comer menos carboidratos, é manter o seu peso, tá? Porque isso tudo vai prevenir na sua vida uma série de enfermidades, uma série de doenças que vão fazer com que, se você entrar na terceira idade cheio de problemas de saúde, os seus gastos com medicamentos vão ser muito, muito maiores, e as pessoas podem até pensar assim, não, mas não tem o que fazer, doença acontece. Realmente, em muitos casos, não tem o que fazer, né? A doença pode acontecer como uma
alguma doença genética, por exemplo. Só que a gente já sabe que muitas doenças são evitadas pelo teu estilo de vida. O câncer é um deles. Grande parte dos tipos de câncer está ligada ao estilo de vida, está ligado à obesidade, está ligado a comer carne. Já foi feito estudos que detectaram que o câncer de intestino, em muitos casos, pode ser provocado por um consumo elevado de carne vermelha. São estudos, são pesquisas, mas tudo isso a gente precisa fazer com que seja utilizado a nosso favor. Você usar a prevenção na tua saúde para combater as doenças, para evitar, para fazer a tua parte. Então, começa a cuidar hoje, começa a caminhar. Se você pode, nesse momento a gente sabe que a pandemia está aí numa dificuldade muito grande. Eu mesmo não estou podendo sair de casa porque eu estou com o problema do herpes zoster, estou com a minha imunidade baixa, então eu estou dentro de casa. Mas se você pode sair de casa, ou melhor, você não pode sair de casa nesse momento, cuide da sua alimentação, começa a cuidar da alimentação, não fique enfiando o pé na jaca, cuida do peso, porque tudo isso pode prevenir um monte de doenças, um monte de enfermidade e fazer com que você tenha menos gasto na sua aposentadoria, tá? Porque uma pessoa doente, uma pessoa cheia de problemas, problema de pressão, problema disso, problema daquilo, vai, é claro, ter muito mais despesas na sua vida financeira lá na frente, né? Então, doença, eu tenho até uma médica que fala muito isso para mim, uma médica e amiga minha, que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Se você hoje, não tenho tempo para cuidar da saúde, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para fazer nada, ok, você não tem tempo. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que ter tempo, você vai ser obrigada a encontrar tempo para cuidar da sua doença. Então, cuide da saúde. Cuide da saúde, porque se você cuidar da saúde, muito provavelmente você vai ter menos doenças para cuidar, né? Então, gente, esses são os 4 passos. São os 4 passos, não, são os 4 bloqueios que impedem as pessoas de entrarem na aposentadoria livre das dívidas, é deixar as suas finanças correrem no automático, é terceirizar a sua vida financeira, é achar que você não tem mais tempo para mudar a sua realidade e ter a ilusão que na aposentadoria seus gastos vão diminuir, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso são bloqueios, isso pode te impedir. Você tem que tirar esses bloqueios da sua vida. Me fala aí, eu pedi para vocês digitarem, agora eu vou olhar aqui os comentários, eu pedi para vocês digitarem qual desses bloqueios aí, por acaso, está na sua vida e tem te impedido de avançar e de começar a pensar numa aposentadoria livre das dívidas, tá?